paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre sua família. Seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal Bíblia e Teologia. Me chamo Gilberto e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva, curta, compartilhe, não custa nada. E você que faz parte já há muito tempo do nosso canal, dê essa força, curta, compartilhe, faça parte desse propósito de levar as boas novas de Cristo. Quero fazer uma pergunta para você. Você, ao ler a Bíblia, já se deparou com uma palavra que você não compreende? Uma palavra que fugiu do seu conhecimento? Nós estamos aqui para resolver esse problema. Hoje começaremos o quadro novo. O que isso significa? Então fique conosco e seja muito abençoado por esse quadro. Expiação. É sobre essa palavra que iremos falar hoje. O que significa isso? O que significa essa palavra? Expiação significa cobrir, mas também há outras palavras, outros termos que encontramos na Bíblia que estão intimamente ligados com a palavra expiação, como perdoar, como reconciliar, como lançar fora, ou purificar, ou resgatar. A expiação estava ligada ao sistema sacrificial, no contexto judaico do Antigo Testamento. Havia um dia muito especial, conhecido como Yom Kippur, que significa o dia da expiação. Naquele dia, o sumo sacerdote se preparava para entrar no lugar chamado Santo dos Santos, no íntimo ali do tabernáculo. E ali adentrava não sem sangue. Ali ele aspergia o sangue sobre um local chamado propiciatório, que nada mais era do que a tampa da Arca da Aliança. E ali ele confessava não somente os seus pecados, como os pecados do povo. Ali Deus não somente perdoava, mas também trazia purificação para o povo. Veja o que o Senhor fala no capítulo 16 de Levítico, versículo 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. A necessidade da expiação se deve por causa do nosso pecado. Nós ofendemos a Deus, nós nos rebelamos contra Deus quando pecamos. E o pecado não traz somente morte, mas como eu falei, ele traz separação. E um dos propósitos da expiação é fazer isso, reconciliar, mas isso estaremos falando um pouco mais lá na frente. Veja que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando pecou contra Betseba, nós vemos a angústia da sua alma no Salmo 51, versículo 2, que diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O pecado sempre trará angústia, mas também ele traz a morte. Deus, lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, fala claramente: a alma que pecar, essa morrerá. Mas por que o sangue, Gilberto? Qual era a necessidade do sangue? A Bíblia nos diz que o sangue é a vida da carne. Em outras palavras, era vida por vida. O culpado pegava o animal, matava o animal e tirava o sangue, que era a própria vida. Ou seja, ele trocava a sua vida pecadora e oferecia a vida do animal inocente diante de Deus. Sem derramamento de sangue não há purificação, não há remissão de pecados, como diz o escritor de Hebreus. No entanto, aqueles sacrifícios não tinham poder em si para perdoar, para purificar de uma maneira plena, completa, o homem diante de Deus. Todos aqueles sacrifícios que eram repetidos de ano em ano, dezenas, centenas, milhares de anos, eram ilustrativos, educativos, que tinham o propósito de apontar para aquele sacrifício perfeito, pleno e definitivo que viria num tempo determinado por Deus. E que sacrifício é esse, Gilberto? O sacrifício de Cristo. Isso podemos ver nas palavras de João Batista, quando ele se depara que Jesus vinha em direção dele. Veja o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, proporciona esse sacrifício. No Antigo Testamento, o homem tinha que procurar o animal para oferecer expiação pelos seus pecados. Mas na nova aliança, na aliança feita por Cristo, é o próprio Deus que proporciona o sacrifício. João vê Jesus vindo e diz:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Deus que proporciona o verdadeiro sacrifício, o sacrifício pleno, o sacrifício perfeito, aquele que não precisa ser repetido como não era no Antigo Testamento. Veja o que o próprio Senhor fala no Evangelho de Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando somos sinceros e confessamos a Deus os nossos pecados, há uma promessa para aquele que se chega a Deus por meio de Cristo. Veja o que João fala na sua primeira epístola, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vai ver no Novo Testamento essa doutrina da expiação na palavra de reconciliação. A reconciliação não é expiação, mas está intimamente ligado à doutrina da expiação. É como se fosse uma moeda de dois lados. A reconciliação nada mais é do que o fruto, a consequência da expiação. Nós, quando estávamos longe de Cristo, éramos inimigos de Deus e Deus era o nosso inimigo. É somente através de Cristo que há uma reconciliação. É através do seu sacrifício, é através do seu sangue, é através da sua expiação que o homem perdido, inimigo de Deus, é reconciliado com Deus e aceito na sua família. Veja que Paulo escreve no capítulo 5 de Romanos, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo também repete essa ideia nesse mesmo capítulo, no capítulo 5 de Romanos, agora no versículo 1, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós do canal Bíblia e Teologia cremos e confessamos que a morte de Cristo foi uma morte expiatória e substitutiva, ou seja, Cristo toma o lugar do seu povo e sofre sobre a sua carne, sobre a sua pessoa, as consequências do pecado do seu povo. Lembre-se, ele não era somente o sacrifício perfeito, ele era o sumo sacerdote perfeito. Ele, como sumo sacerdote, adentra na presença de Deus e ele não oferece um sangue alheio, ou seja, um sangue do animal. Ele oferece o seu próprio sangue, ele oferece o seu próprio corpo como expiação pelos pecados do seu povo. O escritor de Hebreus entendia muito isso. Veja o que ele diz no capítulo 7, versículo 26 e 27, que diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Cristo se ofereceu como sacrifício santo, puro e agradável a Deus. E todos aqueles que se chegam a Deus por meio de Cristo têm os seus pecados expiados, perdoados, purificados. O resgate foi pago e não há mais nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero findar essa breve reflexão com 3 versículos que nos provam que o preço pago por Cristo, ou seja, o seu sangue, foi aceito por Deus. Em Atos 20 e 28, o médico amado Lucas descreve as palavras de Paulo à igreja de Éfeso, que diz assim mesmo, capítulo 20, versículo 28 de Atos: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, o apóstolo Pedro escreve: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Também lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, o apóstolo continua: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas
fostes sarados. Louvado seja Deus pela tão grande salvação que Ele operou através do seu Filho Jesus Cristo. Lembre-se de uma coisa, o sacrifício expiatório de Cristo não tem os seus efeitos somente no tempo de hoje, no tempo terreno. Ele tem consequências eternas. Quando o apóstolo João, descrevendo as suas visões no livro de Apocalipse, ele traz uma visão plena, maravilhosa daqueles que são salvos por causa do sangue de Cristo. Lá em Apocalipse 7,14 ele descreve assim: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. João vê uma grande multidão que não podia contar, com vestes brancas tão limpas que não podia ser comparada. E ali, quando ele pergunta para aquele ancião espiritual, o seu espiritual diz: olha, essas pessoas que você está vendo, essa grande multidão, são as pessoas que tiveram suas vestes brancas e lavadas no sangue do Cordeiro. Significa que eles foram justificados, eles foram purificados, eles foram aceitos na família de Deus por causa do sacrifício expiatório de Cristo. Expiação, esse ensinamento está no coração das doutrinas da fé cristã. Eu creio agora, quando você lê na Bíblia expiação, purificação, resgate, remissão, propiciação, você se lembrará da obra perfeita, maravilhosa e definitiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz de Deus, que Deus te abençoe. E se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, vá até Cristo, peça perdão pelos seus pecados e confie no seu sacrifício substitutivo, expiatório e remidor, para que você seja aceito na família de Deus. Fique na paz do Senhor e não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva.